Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Já se passaram 26 dias e 26 pregações. Durante este tempo, Deus tem falado profundamente aos nossos corações por meio deste retiro espiritual, que é verdadeiramente um momento de encontro com Ele. Agora, vamos seguir para a pregação de hoje. Peço sua paciência e atenção. Embora seja uma mensagem mais longa, farei o possível para torná-la objetiva e acessível. Qual é o tema de hoje? Os dons do Espírito Santo. Em resumo, o que vamos tratar? Frei Maria. Eugênio tem refletido bastante sobre os dons do Espírito Santo. Já vimos quais são esses dons tanto na Bíblia quanto no Catecismo da Igreja Católica. Mas até agora, não expliquei o que eles realmente significam. O que é o dom de sabedoria? E o dom de temor de Deus? Talvez você ainda não saiba exatamente o que cada um representa. Muitas pessoas podem ter essa dúvida. Por isso, nesta pregação, com a ajuda do autor Padre Francisco, vou trazer um resumo claro e enriquecedor para compreendermos melhor esses dons divinos. Hoje quero trazer um resumo sobre os dons do Espírito Santo. Por isso, a pregação pode ser um pouco mais extensa. Afinal, imagine resumir os 7 dons do Espírito Santo em uma única explicação. Já fiz isso antes em uma série de pregações disponíveis no meu canal do YouTube, onde dediquei uma pregação para cada dom, totalizando cerca de 8 horas de conteúdo. Mas hoje, o desafio é diferente. Unir todos os dons em uma única mensagem. Assim você poderá aprender sobre cada um deles e seus significados de forma condensada. Para aqueles que estão acompanhando pelo livro, estamos na página 97. Vou começar a leitura, e sem demora, explicarei cada dom. O tema da nossa pregação é os dons do Espírito Santo. Nas conferências anteriores, falamos sobre a contemplação e as 2 atividades que nela se exercem. A da alma que alcança Deus por meio de seu organismo sobrenatural e pela virtude da fé. É nesse encontro que a alma toca Deus, estabelece um contato verdadeiro com Ele e penetra em sua essência. Como sabemos, temos buscado compreender o profundo mistério da cooperação entre Deus e nossa atividade pessoal na fé. Quando estabelecemos contato com Deus por meio da fé, Ele responde concedendo sua vida e graça, transformando-nos progressivamente. Mas Deus vai além. Ele age diretamente em nós através dos dons do Espírito Santo, que funcionam como antenas do nosso organismo sobrenatural, indispensáveis para que ele opere em nossa alma. Esses dons não são manifestações extraordinárias, mas formas habituais de ação divina, permitindo que Deus trabalhe em nós diariamente. São potências receptivas que influenciam nossas faculdades humanas, inteligência, vontade e sentidos, para que possamos acolher suas moções e iluminações. Assim como um volante é essencial para dirigir um carro, os dons são indispensáveis para que Deus nos conduza no plano espiritual e psicológico, promovendo uma interação profunda entre a graça divina e nossas capacidades humanas, conduzindo-nos a uma união mais íntima com Ele. Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino enfatizam que a graça habitual e as moções divinas proporcionadas pelos dons do Espírito Santo são indispensáveis para a vida cristã. Esses dons atuam de maneira constante na alma justa, sendo essenciais para a santificação e o crescimento espiritual. Eles elevam as virtudes teologais, fé, esperança e caridade, ao modo divino, superando as limitações humanas. Através dos dons do Espírito Santo, sabedoria, entendimento, ciência, conselho, fortaleza, piedade e temor de Deus, Deus age diretamente em nossa alma para nos iluminar, fortalecer e conduzir à perfeição cristã. Essa ação divina é contínua e acessível a todos os batizados que vivem em sintonia com o Espírito Santo.
Deus, sendo infinito, permanece inacessível às faculdades humanas sem o auxílio da graça. As virtudes teologais são superiores aos dons do Espírito Santo, porque atingem diretamente a Deus, enquanto os dons servem como instrumentos para aperfeiçoar o exercício dessas virtudes. Segundo Santo Tomás de Aquino, embora os dons comuniquem uma influência divina constante, eles não superam as virtudes teologais em importância, mas complementam sua prática ao permitir que Deus aperfeiçoe nossas ações e nos guie rumo à união plena com Ele. Agora que concluímos a leitura do livro e estamos prontos, vamos refletir sobre cada um dos dons do Espírito Santo. Começaremos pelo dom do entendimento. Antes disso, recordemos. Quais são os dons do Espírito Santo? Catecismo da Igreja Católica, nos parágrafos 1830 e 1831, aprendemos que a vida moral dos cristãos é sustentada por esses dons. Eles são disposições permanentes que tornam o homem receptivo e dócil aos impulsos do Espírito Santo. Os 7 dons são sabedoria, entendimento ou inteligência, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. O dom do entendimento, nosso foco inicial, é aquele que ilumina a inteligência para que possamos compreender com clareza e sem erros as verdades reveladas por Deus. Essas verdades nos chegam pela tradição apostólica, estão gravadas nas Sagradas Escrituras e são preservadas com fidelidade pelo magistério da Igreja. Esse dom nos ajuda a penetrar no sentido profundo das coisas divinas, permitindo que enxerguemos além da superfície e compreendamos o mistério de Deus com maior profundidade. O dom do entendimento é uma graça divina que ilumina nossa inteligência para captar as verdades de Deus em profundidade. Muitas vezes, as pessoas têm dificuldade em compreender os mistérios divinos porque ainda não se abriram ao Espírito Santo ou carecem desse dom. Um exemplo claro disso está na passagem dos discípulos de Emaús. Enquanto Jesus caminhava com eles e explicava as Escrituras, inicialmente, eles não compreendiam nada. Porém, à medida que Jesus falava, suas mentes foram iluminadas e eles começaram a entender as Escrituras graças à ação desse dom. Sem o dom do entendimento, podemos recitar orações ou ler a Bíblia sem realmente captar seu significado mais profundo. Esse dom é essencial para interpretar corretamente a palavra de Deus, as pregações e os ensinamentos da Igreja. Por exemplo, certa vez, uma pessoa interpretou erroneamente uma pregação minha e disse que não me escutaria mais porque acreditava estar condenada ao inferno devido aos seus pecados mortais. Isso demonstra como a falta desse dom pode levar a mal-entendidos espirituais. O dom do entendimento é uma graça indispensável para que possamos compreender profundamente as verdades reveladas por Deus. Muitas vezes, a dificuldade em entender essas verdades não está na mensagem em si, mas na falta de abertura ao Espírito Santo. Um exemplo prático disso é o caso de uma mulher que interpretou erroneamente o ensinamento do Catecismo da Igreja Católica. Ela acreditava que estava condenada ao inferno por ter cometido pecados mortais no passado, mesmo já tendo se confessado e mudado de vida. Expliquei a ela: minha filha, presta atenção. Eu não disse que quem comete um pecado mortal vai para o inferno. O que ensinei foi que aqueles que morrem em estado de pecado mortal vão diretamente ao inferno. Após ouvi-la, perguntei sobre sua vida atual. E ela me contou que já havia se arrependido, confessado e estava vivendo corretamente. Então, mostrei a ela que sua interpretação estava errada e que isso era fruto da confusão gerada pelo diabo, cuja tática é semear dúvidas e tristeza para afastar as pessoas da salvação. Esse episódio ilustra como o dom do entendimento nos ajuda a discernir corretamente os ensinamentos da Igreja e a palavra de Deus. Sem ele, podemos cair em equívocos que nos levam à confusão e ao desespero espiritual. Por isso, é essencial pedir ao Espírito Santo esse dom,
para que possamos compreender a verdade divina e aplicá-la em nossa vida diária com confiança e clareza. Quando expliquei para ela, o dom do entendimento chegou. Ela disse: "Ah, agora eu entendi. Esse é o momento em que a luz de Deus ilumina a mente, dissipando as dúvidas e confusões. E agora, chegou o momento de o dom do entendimento também alcançar você. Esse dom é fundamental. Sem ele, corremos o risco de interpretar erroneamente as verdades divinas, moldando-as aos nossos próprios gostos, desejos ou paixões, seja em relação ao pecado, ao matrimônio ou a qualquer aspecto da vida. O dom do entendimento é essencial para compreender corretamente a Bíblia, o catecismo da Igreja e as verdades de Deus. Ele nos impede de distorcer os ensinamentos sagrados conforme nossa vontade. Muitas vezes lemos a Bíblia buscando que ela diga algo que queremos ouvir, mas o dom do entendimento nos guia para captar seu verdadeiro significado. Esse dom acende a luz divina em cada verdade cristã. Um exemplo claro está na passagem dos discípulos de Emaús. Eles não reconheceram Jesus enquanto caminhava com eles. Seus olhos estavam como vendados. Foi somente quando Jesus abriu suas mentes para compreenderem as Escrituras que eles entenderam. Lucas 24:45. Esse é o dom do entendimento em ação. Deus nos concede essa graça para que possamos enxergar as verdades divinas com clareza e profundidade. Sem o dom do entendimento, corremos o risco de nos perder em interpretações erradas ou confusões, muitas vezes causadas pelo inimigo, que tenta cegar nossa mente para que não enxerguemos a luz do Evangelho. 2 Coríntios 4:4. No entanto, Deus nos ilumina com sua graça, permitindo que compreendamos suas verdades e vivamos conforme sua vontade. Um exemplo claro disso está na história de Lídia, relatada em Atos 16, 14 a 15. Lídia, uma mulher temente a Deus, ouviu Paulo pregar e teve seu coração aberto pelo Senhor para acolher a mensagem. Após isso, ela e sua casa foram batizadas, e em um gesto de fé e hospitalidade, ela insistiu para que Paulo e seus companheiros ficassem em sua casa. Essa passagem ilustra como o dom do entendimento é essencial para captar as verdades divinas. Foi o próprio Senhor quem abriu o coração de Lídia, permitindo que ela compreendesse plenamente a pregação de Paulo. Esse dom é indispensável para interpretar corretamente as Escrituras e os ensinamentos da Igreja, evitando confusões ou interpretações equivocadas. Ele nos capacita a entender profundamente a Palavra de Deus e a aplicá-la em nossa vida cotidiana. E assim concluímos esta primeira parte sobre os dons do Espírito Santo. Hoje refletimos sobre como esses dons são presentes divinos que nos ajudam a viver em comunhão com Deus e a compreender suas verdades. O dom do entendimento nos mostra que, com a graça do Espírito Santo, podemos abrir nossos corações e mentes para acolher a Palavra de Deus e aplicá-la em nossa vida. No próximo vídeo, vamos mergulhar ainda mais fundo, explorando outros dons que transformam nosso relacionamento com Deus e com o mundo ao nosso redor. Não se esqueça de curtir este vídeo, compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal Despertar Bíblico e ativar o sininho para não perder nenhuma atualização. Que o Espírito Santo continue iluminando sua jornada de fé.